Pronto, galera, parte 2 aí da entrevista. Da última vez a gente falou sobre um tema meio polêmico aí, a galera... Isso, aí a galera começou a comentar: caraca, tu parou na melhor parte do vídeo. Então me explica um pouco mais aí como é isso aí. O ômega 3 não é produzido pelo peixe, então me explica como é, quem é que produz esse ômega 3? Perfeito. Então, o peixe, ele obtém o ômega 3 de vegetais marinhos. Então, da mesma forma do peixe, nós, seres humanos, também podemos obter diretamente da fonte. Não necessariamente eu preciso ali estar ingerindo esse animal para pegar o ômega 3 que ele armazenou no corpo. Então, existem diversos alimentos, por exemplo, as sementes, chia, linhaça, gergelim, algumas frutas, como por exemplo, melão, manga, mirtilo e algumas outras frutas vermelhas. E o campeão da nutrição, que está sempre nos meus comentários, os vegetais verdes escuros. Então, espinafre, couve, brócolis, todos eles realmente vão ter uma quantidade bem legal de ômega 3. Então, é algo que você consegue atingir no seu dia tranquilamente. Ali, uma colher de sopa de uma semente já é o bastante para você atingir 100% da recomendação diária de ômega 3. Então, não tem essa necessidade de justificar a ingestão do peixe só pelo ômega 3, nem de ficar tomando cápsula de óleo de peixe. Às vezes eu vejo pessoas tomando 6 e aí para mais, porque a quantidade dela por cápsula é muito pouquinho. Então, você acaba suplementando demais com óleo de peixe sem precisar. E qual a função e a importância do ômega 3? Perfeito. Então, o ômega 3 ele vai agir tendo um papel anti-inflamatório do nosso corpo. É meio como se ele trocasse, mudasse um pouco o perfil lipídico da membrana celular, que vai ser utilizado como substrato para alguns mediadores inflamatórios e anti-inflamatórios, e meio que no momento de estresse do nosso corpo ele vai tender um pouco mais para o lado anti-inflamatório da coisa. Então a gente não pode esquecer que a obesidade é uma doença, que o corpo está num estado inflamatório meio que sem precisar, porque eu não tenho nenhum patógeno ali, eu não tenho nenhuma bactéria, eu não tenho um vírus, eu não tenho ninguém para bater. Então seu corpo está inflamado todo o tempo, e aí o ômega 3 ele pode prevenir alguma doença inflamatória, deixando o corpo num estado mais anti-inflamatório. Interessante. Então vamos lá para o segundo aí, que eu considero mais polêmico, que é a vitamina B12. Me fala qual a importância da B12. Então a B12 ela vai ter importâncias bem gerais no organismo, principalmente a nível neurológico. Então ela é muito importante, essa vitamina, até porque as suas manifestações de insuficiência e carência são bem sérias e podem ser irreversíveis, certo? A nível de esquecimento, também neuromusculares, de tremores, e aí que você vai ter o resto da vida. Porém, para você ter essa deficiência, vão demorar ali alguns anos, às vezes mais de 5 anos, certo? Então a vitamina B12, que é chamada também de cobalamina, primeiro de tudo, ela é apenas produzida por bactérias. E essas bactérias, elas já eram presentes na água e no solo. Então, os animais, os seres humanos podiam obter essa vitamina apenas bebendo água e comendo vegetais e alimentos. Porém, com a potabilidade da água e a higienização desses alimentos, essas bactérias foram deixando de existir naturalmente. Mas, Roberto, animais derivados são ricos em vitamina B12. Sim. Porém, esses animais, como eles não têm essa alimentação mais natural, eles se alimentam basicamente de ração, eles também estão sendo suplementados com vitamina B12. Sim. E assim, essas bactérias acabam vivendo no intestino deles e eles acabam armazenando essa vitamina no tecido, e as pessoas, quando comem carne e derivados, estão obtendo essa vitamina B12. Mas é algo que eu já observei no consultório, que mesmo quem está comendo ali carne derivada pode estar em insuficiência com vitamina B12. É muito comum para idosos e pessoas que podem ter alguma manifestação ali de absorção intestinal. Então não é um problema só dos veganos, é da humanidade como um todo, porque essa vitamina deixou de existir no planeta. Sim. Certo? Então a necessidade de que você suplemente o animal para que a gente coma o animal para obter essa vitamina. Interessante. Então acho muito importante você estar do lado ali seguro da coisa, fazer seu exame de sangue e suplementar essa vitamina caso necessário. Você não precisa ali tomar todo dia. Se você fizer uma dose de 1000 microgramas, que é mais ou menos o que eu recomendo, você pode tomar ali de 3 vezes por semana, e aí você vai administrando sem nenhum problema, mas é sempre importante ficar do lado seguro e suplementar quando precisa, porque existem essas manifestações. Certo. E vamos lá para o próximo tema, cálcio. Cálcio. Então, o que a indústria faz a gente pensar, pensou em cálcio, automaticamente vem o leite na nossa cabeça. Que nem ômega 3 pensa no peixe. Que nem ômega 3, a proteína pensa na carne.
Então, o cálcio também pode ser obtido de fontes vegetais. Derivados da soja, por exemplo, o tofu tem uma quantidade muito boa. Também temos os alimentos fortificados, os leites vegetais podem ser fortificados com cálcio. Então, e também não deixo de incluir vários vegetais e, de novo, eu tenho que citar as sementes e os vegetais verdes escuros. Então, eles vão estar sempre ali para pegar os micronutrientes chaves, eles são muito densos em nutrientes, são muito importantes. É mais ou menos assim, você consegue adequar o cálcio sem utilizar leite, sem nenhum problema. Certo, eu lembro que a gente falou no podcast sobre a questão do cálcio e do leite, que o leite dá cálcio com uma mão e toma com a outra. Como o leite ele é um alimento bastante inflamatório, ele acaba deixando o seu corpo mais acidificado, né? E o nosso corpo ele funciona melhor quando ele está alcalino. Então, para alcalinizar esse organismo, você precisa liberar cálcio. E os nossos ossos são os reservatórios de cálcio, né? Então, ele acaba liberando esse cálcio dos ossos para poder combater essa acidificação do organismo, né? Então o leite acaba dando com a mão e retirando com a outra. Perfeito. É muito comum os idosos terem a perda de massa muscular naturalmente com a idade, a gente chama isso de sarcopenia. De muitos profissionais é aumentar o cálcio proveniente do leite, proveniente de whey protein. E é justamente o que a gente não quer, porque como o Pinho explicou, uma forma do nosso corpo tamponar, meio que regular esse estado ácido do corpo é retirar o cálcio dos músculos, que seria esse reservatório. Então a gente continua investindo no leite para poder pegar esse cálcio e a gente vê que não é assim. Eu já observei também em estudos científicos que idosos veganos eles têm uma mineralização óssea muito maior que idosos que não são. E eles estão obtendo esse cálcio de fontes vegetais e assim não estão precisando fazer esse controle negativo de ter que retirar o cálcio do músculo e não tendo esses efeitos de osteoporose. Exatamente, sem contar com a influência da intolerância à lactose que a maioria dos adultos tem. Cerca de 80% dos idosos acima de 60 anos tem nível severo de intolerância à lactose e todos nós adultos temos em algum nível. E isso acaba interferindo também na absorção, no seu bom funcionamento intestinal, na absorção de certos nutrientes. Então agora vamos falar sobre... Qual o próximo? Vitamina D. Pronto. Então a vitamina D a gente obtém de duas maneiras, ou através dos raios solares incidentes na pele ou através da alimentação. O que eu pude observar também estudando artigos científicos e em prática de consultório é que o componente solar é muito mais importante na manutenção de níveis séricos de vitamina D no organismo do que o componente alimentar. Então, pacientes que ingerem ovo, que é rico em vitamina D, outros derivados e até mesmo carne, podem não, aparecem bastante com deficiência e insuficiência de vitamina D. Por isso eu acho muito importante que haja esse estímulo a práticas ao ar livre. Acredito que ali 20 minutos de sol diário já seja suficiente para que haja essa manutenção dos níveis de vitamina D. Porém, se a pessoa não pega sol de jeito nenhum, porque tem alguma alergia ou não gosta de sol, ou se mora num país muito frio, ela vai ter que suplementar a vitamina D, ainda mais sendo vegano, porque essa vitamina não existe praticamente no reino vegetal. Então é bem importante que nós, que não temos esse componente alimentar, tenhamos esse contato com o sol para manter os níveis adequados de vitamina D. Certo, e minha esposa até quando ela trabalhava de 7 da manhã até 5 horas da tarde, trabalhava muito longe de onde a gente morava, ela, ainda quando comia carne, comia leite, queijo, ovos, ela fez um exame de sangue e deu deficiência de níveis baixos de vitamina D, né? Mesmo ela ingerindo todos os alimentos de origem animal. Por isso que eu reforço a importância dessa prática ao ar livre para ter o estímulo solar. Pronto, que ele já vai resolver. Meia hora de calistenia ao ar livre, vai lá no parque do sol. Pronto, e o último tema agora vamos falar sobre o ferro. Perfeito. Então todo mundo comenta desses dois tipos de ferro. Ferro M, que seria proveniente das proteínas, das carnes animais, e o ferro não M, que seria proveniente dos vegetais. E todo mundo fala que o M vai ser muito melhor, que a absorção é muito maior, e eles não estão errados nisso. Porém, você consegue atingir níveis otimizados de ferro com alimentação à base de vegetais sem nenhum problema, porque apesar de ele absorver menos esse ferro não M, você acaba consumindo muito mais em quantidade, porque você está ali comendo leguminosas, os vegetais verdes escuros, grãos integrais, enfim. Então você está ali, tofu, os derivados da soja, você está consumindo bem mais ferro do que a população no geral. Mesmo que eles absorvam mais
porque eles estão ingerindo carne e derivados, a gente consegue na quantidade e assim eu vejo, é muito raro, acho que até agora eu não peguei nenhum paciente que tivesse anêmico por estar numa dieta vegana, pelo contrário, ele tem níveis de ferritina, transferrina, tem um hemograma totalmente normal e sem nenhum problema. Interessante falar disso, né, que nenhum cliente teu tinha alguma deficiência de ferro. E meu pai recentemente ele fez um exame de sangue há uns 4, 5 meses atrás. E meu pai, ele é como qualquer brasileiro, né? Tá bem acima do peso, muita carne, muito queijo, leite, ovos e poucos vegetais. E no exame de sangue dele apontou que ele estava com níveis muito baixos de ferro, quase anemia, apesar dele estar obeso classe 1, de acordo com o IMC, né, acima de 32. Deu também colesterol alto, risco de hipertensão, pré-diabetes. Ele estava inclusive tomando alguns remédios para isso. Ele teve que mudar drasticamente a alimentação dele. Ele cortou completamente carne vermelha, ainda come um pouco de frango, um pouco de peixe, mas reduziu drasticamente. Tem dia que ele praticamente não come nada de carne mesmo. E alguns meses depois, tipo 3 meses depois, ele foi fazer o exame de rotina novamente. Ele já tinha incluído mais vegetais, mais frutas, mais vegetais escuros, como tu falou, rico em micronutrientes, até por orientação do próprio médico e do nutricionista que tinha acompanhado ele. E acabou revertendo aquilo que talvez levou anos e anos para chegar naquele nível, né? E apesar de ele estar ingerindo muita carne, muito fígado, acabou estando deficiente de ferro. E às vezes é a recomendação que muitos profissionais da saúde já vão logo falar, né? Preocupação com o ferro, já pensa logo, bota um fígado aí 3 vezes por semana. Sim. É aquela coisa que a gente também comentou no podcast. Eu tô olhando aqui pro fígado e eu tô querendo só o ferro daquele alimento e tô esquecendo tudo que está envolvido dele, que são as coisas nocivas do nosso organismo, inflamatório, enfim. Exatamente. Então a recomendação que a gente dá é enxergar um alimento como um pacote completo, porque ele não é algo isolado, apesar da indústria alimentícia, a indústria do suplemento querer, suplemento de proteína, tudo só proteína, nada de carboidrato, pré-treino, só carboidrato simples, BCA, só aminoácido, ele quer te fazer imaginar não só o suplemento, mas o alimento também como sendo um único componente, uma única coisa importante. Mas a verdade não é assim, você deve enxergar a sua alimentação como seu alimento como um pacote completo de macro e micronutrientes. E se você prestar atenção quais são os alimentos mais densos em nutrientes, você vai perceber que são os alimentos de origem vegetal. E eu vejo muita gente falando sobre a vitamina B12, você precisa suplementar, então sua alimentação, sua dieta não é válida, não é algo natural, exatamente. Só que esse mesmo cara que está falando da vitamina B12, que nós veganos é o único suplemento que a gente precisa realmente suplementar, mas você vai ver lá no armário dele, lá tem creatina, whey protein, glutamina, ômega 3, e o cara toma todos esses suplementos, mas alguém que toma vitamina B12 é algo não natural, não consigo entender isso. Mas enfim, espero que isso tenha jogado um pouco de luz aí nesse assunto sobre os micronutrientes, sobre a importância dos micronutrientes, onde você vai encontrar, e principalmente se você tem interesse em iniciar uma dieta vegana, você vai precisar suplementar, na verdade, apenas né, a vitamina B12. Em geral, vitamina B12, o restante a gente consegue tranquilamente, às vezes sem dificuldade, sem esse esforço todo que às vezes as pessoas pensam, atingir todos os micronutrientes, você vai ter uma saúde perfeita e está atuando na prevenção de diversas doenças crônicas e aumentar sua longevidade, ser um ser humano saudável ao todo. Com certeza, e como eu moro no Canadá, lá no Canadá durante praticamente 5 meses do ano, você não tem tanta exposição à luz do sol e todo mundo toma vitamina B ou vitamina D, absolutamente todo mundo, independente da dieta que leve, porque isso geralmente afeta muito o seu humor, seus níveis de energia. E é uma coisa muito simples, você vai na farmácia, compra ou no supermercado, eles vendem também, cerca de $5 e uma caixinha que dura mais de um mês. E não precisa de prescrição, então vitamina D é algo muito tranquilo de se adquirir. Exatamente. Então, valeu, Roberto, obrigado aí por esclarecer. E se você quiser seguir o Roberto aí, qual é o teu Instagram? É @betovegano.nutri. Então, entra lá, pode mandar direct, pode pedir dúvidas, sugestões, a gente conversa, sou bem aberto a ter esse contato que eu gosto muito. Pronto, vou deixar o link aí na descrição, então segue ele lá. Valeu, galera, e até a próxima.